Bom, boa noite, turma. Espero aí que todos estejam bem e que continue com muita saúde nos próximos dias. Bom, então a aula de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito sobre o manejo do ambiente protegido, mais especificamente a questão do manejo da temperatura dentro de uma estufa. Então esse material aqui que eu vou repassar para vocês vai estar ali disponível então no portal EAD. E como tarefa aí dessa aula de hoje aí, ao longo da apresentação aí eu vou repassar para vocês duas atividades que vocês deverão entregá-las até amanhã, tá? Então ao longo aí da apresentação aí vai surgir em algum momento aí essas duas atividades aí que vocês deverão responder e entregar para mim aí durante o dia de amanhã. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível aí durante a noite aí, né, através do chat aí. Então, qualquer dúvida, mande aí questionamentos aí que eu vou respondendo, tá, para vocês, tá? Ok? Então, dando sequência, eu tinha previsto inicialmente trabalhar com vocês dentro dessa questão de manejo da temperatura de uma estufa, tanto a questão do manejo de baixas temperaturas como também de altas temperaturas. Mas para a aula de hoje aí, acho que vamos trabalhar somente a questão aí de baixas temperaturas, que já é um conteúdo suficiente aí para a nossa aula, tá? Para discorrer aí ao longo da noite, tá? E com relação ao manejo de baixas temperaturas, não pensando somente a questão aí de geadas, né? Porque além de geadas também temperaturas, as plantas elas respondem a uma determinada temperatura e abaixo de uma certa temperatura limite as plantas podem cessar o seu crescimento. Então não é somente a questão de geadas, né? Temperaturas frias também são prejudiciais ao desenvolvimento das plantas. Elas podem paralisar o seu crescimento, isso acaba estendendo o ciclo da cultura, diminuindo sua produtividade, enfim, causando vários transtornos aí aos produtores. E claro, também temos a questão aí da geada, né, temperaturas negativas, e mesmo aí as plantas dentro de uma estufa, se essa estufa não for bem manejada, pode ocorrer geada inclusive dentro da estufa e acabar aí matando as plantas, né, por congelamento. E dentro da questão de manejo de baixas temperaturas, nós temos aí duas alternativas. Uma seria a questão de redução da perda de calor e uma outra, que envolveria então a questão de gasto de energia, seria o aquecimento dessa estrutura de ambiente aí protegido. Então, como podemos então manejar um ambiente protegido, uma estufa aí para baixas temperaturas? A primeira alternativa, então, que nós já adiantamos aí, seria a questão da redução de perdas de calor. Ou seja, a tendência de uma estufa é, num dia ensolarado, ela acumular calor dentro dela e à noite, com a ausência da radiação, a estufa vai perdendo esse calor para o ambiente externo. Então devemos arranjar artifícios para que não ocorra a perda desse calor armazenado ao longo do dia dentro da estufa, para evitar aí que ao longo da noite as temperaturas aí caiam e chegam a temperaturas críticas aí para a planta. Então a perda de calor é obtida principalmente reduzindo a superfície de troca de calor e reduzindo as perdas de calor por unidades de superfície usando materiais de isolamento e também de quebra-ventos. Então a primeira opção seria reduzir a superfície de troca,
ou seja, aquela superfície tanto de laterais como de cobertura, para um nível ótimo, onde que existe uma menor exposição das laterais da cobertura ao ambiente externo. Isso ajuda a evitar a questão de troca de calor entre o ambiente interno da estufa e o ambiente externo. E por último, reduzir as perdas de calor por unidade de superfície, ou seja, para cada centímetro quadrado fazer com que aquele material que está envolvendo a estufa tenha uma menor capacidade de transmitir aquele calor armazenado dentro da estufa para o seu ambiente externo. Isso se faz aí usando materiais de isolamento e também uma opção aí de uso de quebra-ventos, que também é bastante efetivo nessa situação. Só para a gente entender aí a questão de balanço de energia dentro de uma estufa, né? Para a gente entender essa questão de perdas de calor de dentro para fora, né? Aqui eu vou explicar para vocês aí como é que é essa questão da radiação e balanço de energia. Então, se nós estamos visualizando aqui uma estufa, né? Um modelo esquemático aqui de uma estufa, né? Pé direito, aqui o solo, e aqui a sua cobertura. Aqui em cima aqui está exemplificado aqui a questão de uma abertura zenital, um lanterninho, né? Onde pode ocorrer aqui a troca de ar do meio interno para o meio externo, né? Então, como é que ocorre, como é que uma estufa aquece? Então, inicialmente aqui nós temos a entrada da radiação solar dentro da estufa, né? Representada aqui pelo número 1, tá? Então, radiação solar atravessa aqui a cobertura, o filme plástico, e entra dentro da estufa. E a gente pode observar aqui que incidindo sobre a estufa tem uma certa quantidade de radiação, só que o que entra é uma quantidade menor do que está incidindo, né? Por quê? Porque uma parte, ao atingir a cobertura, ela é refletida de volta, tá? Ela é refletida, e uma outra parte aqui, ela é absorvida pela cobertura. Então, só entra dentro da estufa essa parte aqui que não é nem absorvida e nem refletida aí pela cobertura. Que é em torno aí, isso a gente dá então a questão da transmissibilidade dos filmes plásticos, que pode chegar aí a 85%, por exemplo, né? 85% quer dizer que somente 85% da radiação que está incidindo aqui sobre a cobertura entra para dentro da estufa. Então, essa radiação ao entrar aqui, ela, uma boa parte dela, ela é absorvida pelo solo, ou absorvida pelas plantas também, por seus processos fisiológicos, né? Uma boa parte aqui é absorvida pelo solo, e essa radiação aqui na forma de calor aqui pode aprofundar ao longo do perfil do solo, né? Então o solo aqui vai absorvendo essa radiação, gerando calor, e esse calor aqui ele vai aí, acaba por condução, né? Atingindo aí uma profundidade maior no perfil do solo. Uma parte desse calor aqui ele pode sair de dentro da estufa, aqui da área da estufa, aqui para um fluxo de calor horizontal, né? Mas uma pequena parte, isso aqui é insignificante, né? E uma outra parte dessa radiação aqui que incide na estufa, ela é refletida ao bater no solo ou nas plantas, ela é refletida novamente para fora da estufa, tá? Ela pode ser refletida para fora da estufa ou se bater aqui na cobertura, novamente ela pode retornar para dentro da estufa, tá? Uma parte refletida e outra parte aí é transmitida novamente aí para o meio externo. Uma outra forma aqui de movimento do calor dentro da estufa é que quando há o aquecimento aqui da estufa, a tendência é que o ar quente acaba por convecção ascendendo, né? O ar quente ele sempre vai da parte mais baixa para a parte mais alta, e ele pode se acumular aqui. Se essa cobertura aqui for fechada, ele pode se acumular aqui na parte mais alta da estufa, o ar quente. Geralmente o ar quente se acumula aqui em cima, e o ar frio fica mais na parte de baixo da estufa.
Entretanto, se nós tivermos essa abertura zenital aqui centrando em aberto, esse ar quente aqui ele pode sair para fora da estufa. Então, ocorre aqui uma perda de calor do meio interno para o meio externo aqui através da convecção, tá? Seria esse movimento natural aí do ar quente para as partes mais altas, né? Ou também, se essa estufa aqui não tiver um bom isolamento, esse ar quente aqui ele pode ser removido através da ventilação, né? Os ventos aqui entrando por essas aberturas aqui podem empurrar essa massa de ar quente para fora da estufa. Então é uma outra forma aí de perda de ar quente para o meio externo. Durante a noite, todo esse calor aqui que foi absorvido, uma parte desse calor aqui que foi absorvido pelo solo, ele começa a ser perdido para o ambiente interno aqui através de radiação, tá? Então, representado aqui pela radiação do solo. Geralmente essa radiação aqui, depois eu vou mostrar mais na sequência, né? É um comprimento de onda que é utilizado para manter aquecido o ambiente durante a noite, tá? Então essa radiação aqui emitida pelo solo ou por outras estruturas aqui que acumularam calor ao longo do dia, essa radiação aqui perdida pelo solo, é uma radiação bastante importante aí para manter aquecido o ambiente durante a noite. Então essa radiação transmitida aqui pelo solo, ela pode bater na cobertura e permanecer aqui dentro da estufa, né? Então, toda essa questão da radiação se refletir, debater na cobertura e retornar para dentro da estufa é o que a gente chama de efeito estufa, né? Essa cobertura aqui, ela impede a saída dessa radiação, desse calor para dentro, para fora da estufa, mantendo aí o ambiente aquecido, né? Isso que a gente chama de efeito estufa. É a capacidade da estufa de impedir que aquela radiação retorne, que entrou dentro da estufa, retorne aí para fora da estufa. Temos também a questão de perda de calor através dos processos de evapotranspiração, né? Toda vez que ocorre aí a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, aí há uma absorção de calor, né? Para fazer esse processo físico e a planta acaba, o ambiente acaba se resfriando, né? Então toda vez aí que ocorre a passagem da água do estado líquido para o gasoso, há uma necessidade de caloria para esse processo aí, e a questão aí de uma redução aí da temperatura dentro do ambiente, uma perda de calor aí dentro do ambiente. E por fim aqui, talvez não tão importante, mas também pode ocorrer uma perda de calor aí através do processo de condução, né? Que seria aí a questão de caminhamento aí do calor aí ao longo de uma superfície sólida da parte interna para a parte externa, né? Então aqui na estrutura aqui da estufa aqui pode ocorrer aqui uma condução, principalmente se for uma estrutura metálica, né, que são materiais bastante condutivos, né? O calor aqui pode passar da parte interna para a parte externa através aí da condução. E isso é bastante intensificado quando existe aí uma questão de bastante vento aí no meio externo, né? Então, para entender aí, pessoal, isso aí é como aí ocorre a questão do balanço de energia dentro de uma estufa e as possíveis saídas aí de calor de dentro dela. Então, voltando aqui à questão da redução da superfície de troca, né? Então, para reduzir a superfície de troca, a gente deve limitar a superfície de troca de calor com o exterior da estufa, por meio da construção de estufas compactas, de tal modo que a proporção aqui de laterais, então uma estufa que tem 4 laterais, né? Uma frente, um fundo aqui, as duas laterais, de tal modo então que a proporção dessas laterais é reduzida ao mínimo, tá? Em relação à área dessas laterais, em relação à área da estufa, tá? A área de construção da estufa aqui, ó. Então, quanto menor for essa relação da área das laterais em relação à área da estufa, ocupada pela estufa,
melhor em termos aí de redução da superfície de troca. Vamos exemplificar aqui, ó, pegando uma estufa aqui que tem uma largura de 12 metros. Opa, aqui, uma largura de 12 metros, um comprimento aí de 24 metros e uma altura do pé direito, que vai do solo até o início da cobertura aqui, né? Isso aqui a gente chama de pé direito, de 3 metros. Qual seria essa proporção entre superfícies laterais e a área da estufa? Então, inicialmente, a gente deve calcular a área da estufa. Então, se a estufa tem 12 metros por 24, ela vai ter aí 288 metros quadrados, né? 12 por 24, 288 metros quadrados. E qual seria a área das laterais? Então, nós temos aqui 12 metros por 3, né? Só que nós temos tanto a frente como o fundo, então 12 metros por 3 vezes essas duas laterais aqui, né? Mais essas duas laterais maiores, né? Que seria de 24 por 3 metros de altura, vezes 2, né? Porque são duas laterais. Então, teríamos aí em torno de superfície de laterais, em torno de 216 metros quadrados. Se nós pegarmos então essa proporção de laterais em relação à área da estufa, seriam 216 metros quadrados, dividido por 288 metros quadrados, vamos dar uma proporção em uma relação de 0,75. Ou seja, para cada 1 metro de área de estufa, nós temos em torno aí de 0,75 metros de laterais. Lembrando, quanto menor essa proporção aqui, maior é a redução das superfícies aí de contato com o meio externo. Vamos pegar um segundo exemplo aí, pessoal, e fazer diferente. Vamos pegar uma estufa que possui uma largura de 17 metros e também um comprimento de 17 metros, ou seja, uma estufa quadrada. Tá? E mantemos aí uma altura de pé direito aí de 3 metros. Então, nesse caso, nós vamos ter uma área de estufa de 17 por 17 metros, 289 metros quadrados, ou seja, basicamente a mesma área aí do exemplo anterior, né? O exemplo anterior tinha 288 metros quadrados, nesse caso aqui nós temos 289 metros quadrados. Consideramos aí a mesma área de estufa. E nessa situação aqui, qual seria a área das laterais? Como é uma estufa quadrada, nós teríamos aí 17 metros, né? Tanto de largura como de comprimento, vezes os 3 metros da altura do pé direito, né? Vezes as 4 laterais. Então, nós teríamos aí de superfície de área lateral 204 metros quadrados. Fazendo a área das laterais pela área da estufa, 204 metros quadrados dividido por 289 metros quadrados, aí nós vamos ter aí 0,71 a proporção. Ou seja, uma proporção bem menor que o exemplo anterior, que era de 0,75. Então, vejam bem, é a mesma área. Nós tínhamos os mesmos 288, 279 metros quadrados. Só que nós configuramos as dimensões delas e conseguimos aí reduzir essa proporção aí de superfície de trocas, né, dessas superfícies laterais. Com base nisso, a gente pode concluir que sempre estruturas que têm uma forma mais quadrada, elas conseguem ser mais compactas, tá? Elas expõem menos as superfícies laterais ao meio externo. Quanto mais retangular for uma estrutura, maior a superfície de exposição ao ambiente externo e mais difícil é a questão aí de reduzir as perdas de calor de dentro da estufa. Então tenha em mente então que uma estufa quadrada ela vai ser uma estrutura bem mais compacta, com uma menor exposição ao meio externo, tá? Então sempre a tendência assim, quando a situação é manejar para baixas temperaturas, procurar construir uma estrutura aí de forma mais quadrada possível, ok?
Então aqui nós temos aqui nossa primeira atividade aí para vocês, né? Nós temos 3 situações. Uma primeira situação aqui, comparando essa situação, 3 estufas separadas, né? Com módulos individuais. Uma situação aqui que tem 3 estufas, porém 3 de forma geminada, tá? Nessa situação aqui, tanto o comprimento aqui como a largura de cada módulo aqui são os mesmos. Qual seria a melhor forma aqui de reduzir as superfícies de exposição ao ambiente externo? Construindo dessa forma, 3 unidades individuais ou uma estrutura geminada aí com 3 módulos. Tá? Então, vocês devem responder aí qual seria melhor e explicar aí o porquê dessa escolha, tá? Aqui uma segunda situação, tá? Onde temos aqui uma estrutura geminada, 2 estruturas geminadas, porém aqui uma mais, digamos, forma quadrada e aqui uma forma mais retangular. Considerando aqui que elas têm a mesma área, qual seria a melhor disposição, a melhor configuração dessa estufa? Essa primeira situação ou essa segunda situação? E por fim aqui, nós temos aí uma terceira situação, que seria 2 estufas de iguais dimensões, porém uma estufa tem um teto maior e uma estufa tem um teto menor. Qual seria a melhor configuração para expor menos, tá, as superfícies aí no ambiente externo, tá? Então procurem decidir, tá? Aqui tem um pequeno erro que era para aqui tem A que era para aparecer um B, tá? Então escolher entre a opção A e a opção B para cada uma dessas 3 situações e justificar a sua resposta, tá? Qual dessas configurações aí seria melhor, seria melhor, né? Em termos aí de reduzir a superfície de exposição aí com o meio externo, ok? Então vamos adiante. Então, visto isso, então a gente viu aí essa questão aí de reduzir as superfícies na disposição ao meio externo, uma das alternativas aí para manejar o ambiente para baixas temperaturas. Uma segunda alternativa seria a redução das perdas de calor por unidade de superfície, né? Então, além de reduzir as superfícies de trocas, né, a perda de calor por unidade dessas superfícies também pode ser reduzidas, né? Como é que a gente pode obter isso, né? Existem várias técnicas, né? Uma das primeiras seria a questão de usar aí materiais de isolamento. E dentro desses materiais de isolamento, a gente poderia optar aí por usar agrofilmes específicos, né, com baixa transmissão da radiação infravermelha distante. E esses agrofilmes aí, então, eles conseguem reduzir as perdas de radiação aí para o meio externo, né? Para o meio externo. Só para entender essa questão aí da radiação infravermelho distante, por que é importante diminuir a transmissão dessa radiação infravermelho distante para o meio externo, né? Então aqui nós temos exemplificado, né? Então, à noite, né? Vocês lembram aí que à noite todo aquele calor absorvido pelas superfícies aqui dentro da estufa, seja pelo solo, pelo material de condução, pelos canteiros, pelas plantas, né? À noite, parte desse calor absorvido aqui pelo solo, ele é perdido através de radiação, tá? O solo começa a radiar esse calor. E em que onda ele radia? Através do infravermelho distante ou infravermelho longo, né? Essas duas formas aí de denominar esse tipo de radiação, tá? Essa radiação é o que mantém a estrutura aquecida durante a noite. Então, quanto menos a gente perder essa radiação para o meio externo, manter essa radiação aqui dentro da estufa,
por mais tempo a gente vai conseguir manter essa estrutura aquecida, né? Então, esses tipos de agrofilme específicos, com baixa transmissão à radiação infravermelho distante, o que eles fazem? Ao o solo irradiar, tá, esse tipo de radiação, ele bate nesse agrofilme e parte é refletida novamente para o interior da estufa. E a outra parte é absorvida aqui pelo filme plástico, ok? Então bate, é refletido para dentro da estufa e esse ambiente aqui se mantém aquecido aí durante a noite, tá? Se não tivesse esse tipo de agrofilme específico aqui, boa parte dessa radiação aqui sairia para fora e ao longo da noite essa estrutura aí ia se esfriando aí, se esfriando, podendo chegar ao ponto aí, dependendo da temperatura externa, inclusive chegando ao ponto aí de congelamento, tá? Só para vocês entenderem, você já fazer uma breve revisão aí da radiação solar, né? A radiação solar aí que incide, né? Ela é dividida em vários componentes, né? Nós temos aqui a faixa do ultravioleta, né? Essa faixa do ultravioleta, ela é importante para o cultivo protegido porque é a faixa aí que degrada os filmes plásticos, né? Por isso que muitos filmes plásticos, né, hoje a maioria dos filmes plásticos possuem aqui uma proteção anti-UV, né? Ante os raios ultravioletas, tá? Então eles prolongam a sua durabilidade aí, porque eles evitam aí que essa radiação na faixa do ultravioleta aí degrade o filme, né? Evita não, reduz a velocidade aí com que esse plástico aí é degradado. Depois nós temos aqui a faixa da luz visível, né? Que é a faixa aí que é utilizada pelas plantas para os seus processos fisiológicos, seja fotossíntese ou modulação do crescimento, né? A faixa visível aqui. E por fim nós temos aqui a faixa do infravermelho próximo ou infravermelho curto, tá? Que é proveniente da radiação solar, tá? Essa faixa aqui do infravermelho próximo. E é essa faixa aqui que é também responsável aí pelo aquecimento da estufa aí durante o dia, né? Essa faixa do infravermelho. À noite, o que nós temos? Toda aquela radiação acumulada pela estrutura, ela é todo aquele calor, né, acumulado aí, através da absorção aí da radiação solar pela estufa, ele começa a ser perdido aí pelo que nós chamamos aí de infravermelho distante. Então, o Sol absorve o calor durante o dia e reemite, né, esse calor durante a noite através aí do infravermelho distante. E esse infravermelho é responsável, aí, como nós falamos, aí, pelo aquecimento da estufa ou pela manutenção do calor dentro da estufa durante a noite, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aqui os componentes da radiação solar, né? E da onde que vem, então, essa radiação infravermelho distante, que é responsável pelo aquecimento da estufa, pela manutenção da estufa quente durante a noite, ok? Então nós vimos aí a questão do uso aí de filmes de cobertura aí com esse tratamento que, que tem uma baixa transmissividade à radiação infravermelho distante, né? Mantém a estufa aquecida. Uma segunda forma aí seria também a questão de utilizar dispositivos de isolamento aí para reduzir essas perdas de radiação, tá? Então, esses dispositivos o que seriam? Seriam uso de paredes duplas laterais, tá? Paredes duplas aqui laterais, ou seja, duas camadas de filme plástico. O importante aqui é que entre uma camada e outra exista uma distância entre elas, para que ocorra aqui uma, um acúmulo aqui de ar entre essas duas camadas aqui. Isso vai formar aí um
um isolamento aqui bastante eficiente para que não ocorra perdas aí de calor lateralmente pela estrutura, ok? Uma segunda opção seria utilizar uma malha termorrefletora aqui na altura do pé direito. Essa malha termorrefletora, muitos conhecem por aluminete, né? Aquela malha prateada, né? Ela disposta aqui na altura do pé direito, aqui ela vai evitar com que a radiação solar aqui, no sentido ascendente aqui, saia da estufa, tá? Então ela bate, como ela é uma malha prateada, né? Ela acaba refletindo essa radiação de volta aqui para dentro da estufa, tá? E um terceiro dispositivo que pode ser utilizado seria uma cobertura dupla, tá? Então, novamente, aqui duas camadas, na parte da cobertura aqui, duas camadas de plástico, tá? Sempre mantendo aí um espaço entre uma camada e outra, formando um bolsão de ar aqui entre essas duas camadas, tá? Então, seriam os três dispositivos aqui que a gente pode utilizar aí para diminuir as perdas de radiação aí para o meio externo, tá? Então, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre a questão aí da cobertura dupla, né? Pode existir dois tipos de cobertura. Uma seria a cobertura dupla inflada, utilizando plástico flexível, né? Plásticos flexíveis. Esses plásticos normais que a gente utiliza aí para cobertura, a única diferença é que seriam duas camadas, né? Então aqui a gente pode observar um exemplo aqui de uma estrutura utilizando uma cobertura dupla. A gente pode observar aqui, ó, que essa cobertura aqui ela está inflada, ela não está encostando nos arcos, tá? Porque existe o que? Existe um bolsão de ar aqui dentro dela, separando essas duas camadas, tá? A camada de baixo fica apoiada sobre os arcos, e a segunda, como há um bolsão de ar, ela fica distante aí, formando um bolsão de ar, tá? Então essa é uma opção, tá? Usando uma cobertura dupla inflada, e sempre que usar essa cobertura dupla inflada é justamente quando se utiliza aí plásticos flexíveis, né? Porque se a gente não inflasse isso aí, né? Não houvesse esse bolsão de ar aí dentro, um plástico colaria no outro, né? E diminuiria a eficiência dessa dupla camada, tá? Então, o que o ar faz? O ar ele é uma barreira para perda de calor, principalmente por condução, tá? O que seria condução? Seria passagem do calor, né? Por uma superfície sólida, de uma parte externa para a parte interna. Tá? E o ar ele tem uma condutividade bastante baixa, né? O plástico já tem uma condutividade já um pouquinho maior. Então, estando separado esses dois plásticos com uma bolsa de ar, essas perdas aí por condução se reduzem bastante. Tá? Além disso, nós vamos ter uma perda também grande aí de calor aí por radiação, né? Porque a radiação vai ter que atravessar essas duas camadas, tá? Então, uma parte que não é refletida pela primeira, ela acaba sendo refletida pela segunda camada, né? Novamente aí para a parte interna da estufa, ok? E um segundo tipo de cobertura dupla é a utilização de painéis rígidos, né? Que é uma cobertura dupla celular. Então, a gente pode utilizar aí, um material rígido, que ele tem uma dupla camada, só que ele é um material rígido formado aqui por alvéolos, ó, tá? Então existe aqui ao longo aí ao longo aqui do comprimento essa camada dupla aqui, paredes, né, que sustentam essa dupla camada, né, chamada de alvéolos, e dentro desses alvéolos aqui é que tem a presença também de ar, né? Esse ar aqui dentro dos alvéolos, eles têm essa mesma função aí que eu comentei com relação aí à cobertura dupla inflada, tá? Porque poderia se pensar, por que não usar um material grosso, né? Mais sólido aqui, sem esses alvéolos? Daí não teria essa função do ar aqui em evitar as perdas de calor por condução, né? Condução.
Então, sempre a questão ressalta a importância desse ar presente aqui, ó, entre as camadas duplas, tá? Que esse que tem um papel aí de reduzir essa questão de perdas de calor aí por condução para o meio externo. Ok? Isso aqui são materiais que são utilizados bastante aí em esses materiais mais rígidos em regiões onde que neva bastante, né? Então, ela necessita de uma cobertura mais reforçada. Então, o seu emprego justamente nessas situações, né? E com relação aqui a uma cobertura inflada, né, com plásticos flexíveis, são em regiões onde que tem temperaturas bastante baixas, mas não tem tanto esse problema de ocorrência de neve, né? Quando ocorre neve, uma estrutura dessa aqui não é recomendada porque a neve pode comprometer essa dupla camada, né? Pelo peso, ok? Então, quais são as vantagens e desvantagens das coberturas duplas? Uma desvantagem seria a questão de evitar a perda de calor em até 30%, né? Então, essa é a vantagem principal do seu uso, né? Diminui aí as perdas de calor dentro de uma estufa em até 30%. Quais as desvantagens? Por ela possuir uma dupla camada, tem a questão da redução da luminosidade, então a radiação solar vai ter que atravessar as duas camadas, né? Então, se com uma camada só uma transmissividade de 85%, com duas camadas, então essa transmissividade vai ser menor, né? Podendo chegar aí a 70%, por exemplo. Uma outra desvantagem seria a questão de uso de sistemas especiais de fixação e aberturas, né? Então, para fixar esse plástico tem que ter uma estrutura especial, né? Diferente de que se fosse somente uma camada. E também ali as aberturas editais também tem que ter toda uma estrutura especial aí para fazer a questão aí desses lanterninhos ou essas aberturas editais, né? E por último, aí uma outra desvantagem, principalmente nessa questão aí de usar plásticos flexíveis, né? Essas dupla camada inflada, né? É a necessidade de uso de compressores de ar para manter inflada essa dupla camada, né? Ou seja, nós vamos ter gasto de energia para manter esse sistema, né? Isso é um custo maior aí para o produtor, tá? Temos então também a questão das paredes duplas laterais, né? Que seria aqui a utilização então também de duas camadas de plástico lateralmente, tá? Basicamente o efeito é o mesmo, tá? Da questão aqui de uma dupla camada na cobertura, né? Com algumas outras vantagens, né? Por exemplo, a primeira vantagem seria permitir o maior, aqui seria isolamento, tá? Isolamento das paredes laterais, reduzindo as perdas de calor, né? Outra vantagem seria que as propriedades térmicas são semelhantes à cobertura dupla, né? Questão aí de redução, né, de perdas de calor, já comentado aqui. Uma outra vantagem são mais simples e baratas que a cobertura dupla, por quê? Porque nesse caso, turma, não há necessidade aí de inflar, né? E como o plástico ele está à disposição horizontal, né? Então a própria gravidade faz com que um plástico fique separado do outro, né? Não há necessidade aí de inflar para manter um plástico separado do outro, ok? Diferente de uma cobertura dupla, onde o plástico está disposto mais na vertical, né? Então, com a gravidade ele acaba cedendo, então há necessidade de inflar essa dupla camada para manter um separado do outro, né? Nas paredes duplas laterais não há necessidade, não há esse gasto de energia para fazer esse sistema, né? E uma outra vantagem também é reduzem menos a luminosidade em relação à cobertura dupla, né? Então, geralmente o sol a maior entrada de radiação é pela cobertura, não é pelas laterais da estufa, né? Então não há tanta redução da luminosidade dentro da estufa utilizando paredes laterais, né?
Então, uma opção aí mais barata para reduzir as perdas de calor seria a utilização aí de paredes duplas laterais. Um outro dispositivo, então, por último, um último dispositivo, e esse dispositivo é bastante utilizado, tá? É bastante comum em estufas brasileiras, né? Um material bastante empregado, e seria uma questão aí das malhas termorrefletoras, tá? Essas malhas termorrefletoras, elas são móveis, tá? E elas são para essa função de reduzir as perdas de calor, a disposição dela é dentro da estufa, ok? Mais ou menos aqui na altura do pé direito, tá? Então elas são móveis. Durante o dia se abre essa malha, né, para que a radiação solar consiga penetrar aqui no interior da estufa e as plantas consigam absorver essa radiação para seus processos fotossintéticos. E essa radiação também entra, acaba aquecendo o ambiente aqui durante o dia, o solo absorve essa radiação. Enfim, durante o dia elas são mantidas abertas. E à noite, então, como elas são móveis, se fecha essa malha aqui, tá? Fazendo com que então primeiramente a radiação, o calor reemitido na forma de radiação pelo solo, ele bata nessa estrutura e retorne para o interior, né? Então é uma segunda barreira, ó, tá? Tem essa barreira aqui das malhas termorrefletoras antes de atingir essa barreira aqui também do filme plástico, né? Então é um dispositivo a mais aí para evitar as perdas de radiação na faixa do infravermelho distante para fora da estufa, tá? Além disso também essa malha termorrefletora à noite, ela evita também que o calor se perca por convecção, tá? A subida do ar quente para cima, tá? Ela bate aqui, a tendência do ar quente ficar nessa parte mais baixa, próximo das plantas, tá? Se não tivesse essa malha termorrefletora aqui, esse calor ele subiria e ficaria localizado mais na parte alta aqui, próximo à cobertura, tá? Então é uma outra forma aí também de reduzir as perdas de calor por convecção, além de reduzir as perdas por radiação, também as perdas aí por convecção, utilizando essas malhas termorrefletoras. Embaixo, ó, aqui não está muito bem nítido, mas nós temos aqui, ó, como é que é essa malha, né? É uma malha aí, não, ela é porosa, né? E ela é formada aí por filamentos prateados, tá? Que ajudam a refletir essa radiação de volta aí para dentro da estufa, para a parte mais baixa da estufa. Então, como vantagens aí das malhas termorrefletoras, elas diminuem as perdas de radiação do céu das plantas, do seu entorno, né? À noite, né? Isso à noite, né? Então, a função dela é à noite, né? A utilização dela é à noite. Uma segunda vantagem é limitam a perda de energia e calor por vazamentos de ar e convecção, né? Que nós já comentamos anteriormente, né? Então, aqui nós temos um outro exemplo de uso dessa malha na termorrefletora, na altura do pé direito. Aqui um outro exemplo, né? Só que aqui eu ressalto para vocês aqui que essa malha aqui, ela não está sendo utilizada para essa finalidade aqui de diminuir as perdas de calor, tá? Você pode ver que ela está aberta durante o dia. Nesse caso aqui, essa malha aqui está sendo utilizada para quê? Para diminuir a temperatura dentro do ambiente, tá? Para fazer um sombreamento, tá? Então, durante o dia, essa malha aqui ela pode ser utilizada para essa finalidade. Em horas muito quentes do dia, ela pode ser fechada, sombreando aqui o interior da estufa e reduzindo a temperatura, tá? Ela tem uma boa eficiência, em torno de 3 a 4%, com 3 a 4 graus, consegue reduzir a temperatura dentro do ambiente, né?
Só que se fosse pensar em termos de redução de temperatura, a localização dessas malhas aqui não deveriam ser na altura do pé direito, tá? Para ser mais eficiente na questão de reduzir as temperaturas dentro de uma estufa, ela tem que ser disposta, isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Elas têm que ser dispostas acima da cobertura, tá? Elas têm que ser fixadas ou construída uma estrutura que possa sustentar elas acima da cobertura da estufa, de forma com que reduza a entrada de radiação para dentro da estufa, tá? Essa é a forma mais eficiente aí se a gente for pensar em diminuir a radiação, tá? Só aí adiantando um pouco aí a questão aí quando a gente pensa em manejar uma estufa para situações de altas temperaturas, tá? Que não é o caso aqui, nós estamos abordando aqui a questão de manejo de uma estufa para baixas temperaturas. Ok, turma? Então, continuando aqui, outras formas aí de reduzir as perdas por unidade de superfície seria aumentando o isolamento dessa estrutura através da redução das pontes térmicas, ou seja, pontos por meio dos quais o calor por condução escapam para o exterior da estufa, geralmente através de elementos estruturais que são bons condutores de calor, né? Por exemplo, se a gente pegar uma estrutura metálica, né, toda aquela parte de metais utilizada para formar a estrutura da estufa são bons condutores. Então a gente tem que evitar ao máximo que essa estrutura metálica ela fique exposta ao meio externo, tá? Para reduzir essas pontes térmicas, tá? Uma outra forma que seria a redução das perdas de calor por buracos ou fendas na estrutura, né? Então a gente tem que sempre que constrói uma estrutura com o objetivo aí de cultivar plantas aí durante as épocas do ano mais frias, né? Fazer com que ela tenha um bom isolamento, né, de paredes e aberturas, tá? Evitar aí a presença de buracos, a presença de fendas aí nas aberturas, que são aí áreas onde que pode ocorrer perdas de calor por convecção, né? Ou até mesmo perdas de calor aí forçado aí pelo vento, né? Se houver uma fenda aí, o vento acaba entrando entre a estufa e empurrando a massa de ar quente aí para fora dela, né? Então a estufa ela tem que ser bem fechada, evitar ao máximo aí a presença de buracos, fendas aí, para evitar essas perdas aí tanto por convecção, né, ou pela ação do vento, ok? E nós temos aqui uma última forma aí de reduzir as perdas de calor, que seria aí reduzir as perdas de calor por condução e convecção, minimizando o efeito do vento externo. Como é que a gente faz isso? Através do uso de quebra-ventos. Os quebra-ventos eles diminuem a ação do vento, a ação do vento sobre a estrutura e acaba aí o vento quando ele incide sobre uma estrutura de cultivo protegido, ele acaba removendo o calor da sua superfície, ou seja, acaba resfriando a sua superfície e reduzindo o calor da superfície a uma condução daquele calor do meio interno para o meio externo, tá? Então, essa é uma ação do vento sobre as perdas por condução. Além disso, o vento incidindo sobre uma estrutura, se houver qualquer abertura, fenda, esse vento aí vai entrar dentro da estrutura e empurrar aquela massa de ar quente para fora, tá? Então, reduzindo o vento, ocorre a redução aí dessas perdas por essas duas formas aí de perdas de calor. Então, um quebra-vento aqui, o quebra-vento ele pode ser um quebra-vento vegetal, né? Aqui, no caso aqui, uma gramínea, aqui, um capim-elefante aqui, por exemplo, bastante utilizado aí como quebra-vento, né? Ou pode ser aí uma árvore, por exemplo, mas o mais importante dos quebra-ventos vegetais é que eles têm um crescimento rápido, né?
Porque quando a gente monta uma estrutura, a gente já quer que essa ação dos quebra-ventos seja o mais rápido possível, né? Então, montamos uma estrutura, se a gente montar, plantar aí qualquer vegetação e que o seu crescimento é muito lento, vai demorar muito aí para que se forme esse quebra-vento e começa a ter esse efeito aí da diminuição aí do vento sobre a estrutura e redução das perdas de calor, tá? Uma opção aí de material mais rápido aí de ser instalado, que não seja aí uma árvore ou uma outra vegetação, né? É utilizar aí quebra-ventos aí formados aí por telas, ó. Então nós temos aqui um exemplo, ó, uma sequência aqui de túneis altos, tá? E na frente desses túneis altos aqui, um quebra-vento aqui formado por uma tela, ó. Uma tela aqui um pouco mais alta que esses túneis aqui, protege bem, então, essa estrutura contra o vento, tá? E não é somente essa questão de perda de calor, né? Esse quebra-vento aqui também tem um efeito bastante interessante sobre a questão de vendavais, protegendo essas estruturas aqui contra aí, ventos fortes, né? A perda dessas estruturas aqui, a ocorrência de danos nessas estruturas aqui pela ocorrência aí de vendavais, né? Então, aqui é um exemplo aqui de uso de quebra-ventos, né? Aqui embaixo também, essa segunda figura aqui, um exemplo muito parecido, né? Só que em vez de ser um túnel alto aqui, realmente uma estufa ó, com o pé direito, né? E aqui o quebra-vento aqui numa das laterais, ó, protegendo essa estufa aqui contra a ação dos ventos, né? Pode ver que essa estufa aqui, ela tem uma cortina lateral, ó, quando ocorre a diminuição da temperatura, essas cortinas são fechadas, né? Para manter o calor lá dentro dessa estrutura, né? E esse quebra-vento aqui nessa lateral tem uma ação bastante importante para reduzir as perdas de calor dentro dessa estrutura. Tá, turma? Então aqui é um exemplo aqui de quebra-vento, tá? Não precisa necessariamente ser uma árvore, uma outra vegetação. Pode-se utilizar aí um material, uma tela aí como quebra-vento. Então uma estrutura bastante reforçada aqui, ó, para sustentar esse quebra-vento, ok? E um detalhe aqui, no próximo slide aqui, com relação aos quebra-ventos, qual seria a área protegida de um quebra-vento? Tá? Quanto que um quebra-vento aí consegue proteger em termos de área? Tá? Até quanto a gente poderia construir uma estufa que esse quebra-vento ainda estaria protegendo essa estufa? Tá? Nós temos duas situações, tá? E aqui eu gostaria de ressaltar que o quebra-vento, tá? O que é mais eficiente, um quebra-vento impermeável à passagem do ar ou um quebra-vento poroso, que ele permite a passagem do vento, porém ele reduz a velocidade desse vento, tá? Então aqui nós temos esses dois exemplos, tá? Um exemplo de um quebra-vento impermeável, tá? Uma parede aqui, sólida, onde o vento não consegue atravessar essa parede. E a gente pode observar que a área protegida, nesse caso, é em torno de 6 a 8 vezes a altura desse quebra-vento. Agora, quando a gente utiliza um quebra-vento poroso, ou seja, um quebra-vento aí que permita a passagem do vento, porém ele cria uma certa resistência a essa passagem, ele não impede a passagem, somente cria uma resistência à passagem desse vento. A área protegida numa situação dessa, num quebra-vento aqui poroso, tá? É de 15 a 20 vezes a altura do quebra-vento, ou seja, muito maior do que a gente utilizasse aqui um quebra-vento impermeável, tá? Por quê? Por que que um quebra-vento impermeável, a proteção é tão menor do que um quebra-vento poroso? É porque quando o vento bate, incide sobre esse quebra-vento aqui impermeável, sólido, o vento, a tendência desse vento é ascender, né? Porque ele vai ter que passar, ele vai ter que percorrer, né? Continuar o seu caminho, né?
E ao subir esse quebra-vento, ele desce com uma velocidade muito grande, tá? Formando um vórtice, tá? E esse vórtice, turma, ele é tão ou mais prejudicial do que se ocorresse um vento aqui direto sobre a estrutura protegida, tá? Esse vórtice aqui, ele acaba formando um redemoinho, tá? E acaba vindo de baixo para cima, erguendo toda uma estrutura de cultivo protegido, tá? Então, por isso que quebra-ventos impermeáveis eles não são tão eficientes aí na questão de proteção de uma estrutura. Ou pior, eles podem até às vezes ser mais prejudicial que se não tivesse nenhum quebra-vento, tá? Então, sempre que a gente opta, a gente utiliza aí quebra-ventos porosos. Por isso que a gente utiliza árvores, né? Árvores são porosos, né? Só, simplesmente, somente reduzem a velocidade do vento, tá? Eles deixam passar, causam aí uma resistência à passagem do vento, diminuindo a sua velocidade, tá? Então, quando a gente utiliza quebra-ventos porosos, até inclusive eu vou voltar aqui, ó, esse slide aqui, ó, aqui é uma tela, ó, não é um plástico, tá? É um material poroso. A única função desse material aqui é reduzir a velocidade do vento que vai incidir aqui sobre a estufa, tá? Não é impedir a passagem do vento, é somente reduzir a velocidade do vento aí sobre a estrutura, tá? Então vamos adiante, né? Então nós temos aqui, então, lembre-se aqui então que quando a gente utiliza um quebra-vento poroso, tá? A área protegida é 15 a 20 vezes a altura, ou seja, se o quebra-vento aqui tiver 3 metros de altura, do início do quebra-vento aqui ele vai proteger em torno aí de 45 a 60 metros aqui, ó, tá? De comprimento. Então, entre aqui, a gente pode construir uma estufa aqui até 45, 60 metros aí de distância do quebra-vento, e ainda essa estrutura aí vai estar protegida pela ação de ventos fortes. Ok? E qual é a posição e a distância do quebra-vento em relação à estufa? Tá? Aonde a gente tem que dispor esses quebra-ventos? A gente não vai pôr quebra-vento aqui ao redor de toda a estrutura, tá? Da estufa. A gente vai construir o quebra-vento onde vêm os ventos predominantes, né? Então, se o vento predominante na região vem norte, a gente põe quebra-vento aqui no norte. Se os ventos predominantes vêm aqui no leste, no sul, no oeste, né? Então a gente dispõe esse quebra-vento somente onde vêm os ventos predominantes, né? Principalmente aqueles ventos mais frios, quando a gente pensa em questão aí de proteger a estrutura aí com relação às perdas de calor durante as épocas do ano mais frias, né? Então, para nós aqui, por exemplo, se os ventos frios vêm do sul, né? A gente colocaria à disposição desses quebra-ventos aqui na face sul da estufa aqui, né? No lado sul da estufa, protegendo a estufa então contra os ventos frios aí de vindos do sul. E qual seria a distância da estufa em relação ao quebra-vento? Pegando aqui o hemisfério, esse aqui é um exemplo aqui para o nosso hemisfério sul, tá? Para o hemisfério sul, a distância seria a seguinte. Para a posição do quebra-vento leste, norte e oeste, tá? Seria 2 a 3 vezes a altura do quebra-vento. Então, se nosso quebra-vento aqui tiver 3 metros de altura, a gente começaria a nossa estufa aqui, ó, em torno aí de 6 a 9 metros, tá? Do quebra-vento. Tá? Então, para essas três orientações aqui, leste, norte e oeste, seria em torno de 2 a 3 vezes a altura do quebra-vento. Já um quebra-vento aqui disposto no lado sul da estufa, bastaria 2 a 3 metros de distância. Tá? Por que no sul aqui 2 a 3 não depende aqui muita questão da altura do quebra-vento? Somente 2 a 3 metros já seria suficiente. Porque o quebra-vento disposto aqui no lado sul da estufa, aqui para o nosso hemisfério sul, ele não tem problema de sombrear a estrutura, tá?
Já no sentido leste, norte, oeste, como o Sol passa mais com uma declividade aqui para o norte, tá? Aqui eu representei o Sol passando por cima da estufa. Então ele passa aqui com uma declividade um pouco mais para o norte, tá? Então nessas três disposições aqui, o quebra-vento ele pode fazer sombra para a estufa. Isso aí é prejudicial aí em termos aí de entrada de radiação dentro da estufa, tá? Então por isso que utilizamos de 2 a 3 vezes a altura do quebra-vento, para evitar que o nosso quebra-vento faça sombra aqui dentro da estufa. Já na posição sul, tá? Como a sombra vai ficar nesse sentido aqui, ela não vai conseguir atingir a estufa, 2 a 3 metros aí é suficiente aí, tá? Em termos de distância aí da estufa, tá? Até o quebra-vento, tá? Então marquem essa questão aqui de distâncias, tá? Então aqui eu proponho aqui uma segunda atividade para vocês, tá? Eu dei um exemplo aqui, onde nós temos aí uma estufa de 60 metros de largura e 42 metros de largura, né? E com base nessas dimensões aqui dessa estufa, eu quero que vocês calculem esses dois aspectos. Primeiro, as distâncias mínimas, tá? De um quebra-vento localizado na posição norte, de um quebra-vento localizado na posição oeste e um quebra-vento localizado na posição sul, tá? Qual seria as distâncias aí mínimas, tá? Entre as laterais da estufa e os quebra-ventos, tá? Considerando essas dimensões aqui que vão ter a estufa. Ok, turma? E calcular também a questão da altura mínima do quebra-vento. Para essas dimensões aqui que eu passei, qual seria a altura mínima do quebra-vento para essas três situações, A, B e D, tá? Aqui nós podemos... Bom, e também aqui para a questão também... B aqui é representado tanto leste e oeste, tá? B, leste e oeste, ok, turma? D seria sul e A seria norte. Então calcule essas distâncias mínimas aí para essa situação. Bem também como a altura mínima do quebra-vento, levando em conta essas informações que eu passei aqui, tá? A distância da estufa, em relação ao quebra-vento, 2 a 3 vezes, ou 2 a 3 metros, e também essa questão de área protegida, 15 a 20 vezes, tá? Como eu estou pedindo a distância mínima, vocês vão utilizar esse menor valor, tá? 15 vezes. E como eu estou utilizando também a distância mínima, 2 vezes, tá? 2 vezes a altura do quebra-vento. Então seria a segunda atividade que eu proponho para vocês. Dando continuidade, então, turma, como reduzir as perdas por unidade de superfície, né? Nós também podemos ter aí uma quarta e última situação que a gente pode utilizar aí para reduzir as perdas por unidade de superfície, que seria o isolamento localizado. Dentro do isolamento localizado, nós temos duas alternativas. A primeira seria utilizar uma parede de alvenaria voltada para os ventos frios predominantes, tá? Depois eu vou dar o exemplo na sequência. E a segunda alternativa seria a construção de estufas em trincheiras. Olha só que interessante, turma. Construção de estufas em trincheiras. Como seria isso, né? Então vamos mais adiante. Então aqui nós temos o exemplo de paredes de alvenaria. Isso aqui é aquele modelo chinês lá que eu passei para vocês na primeira aula, tá? Então eles fazem o que? Eles constroem num lado da estufa, esse lado voltado para os ventos frios, né? No caso, lá na China, como eles estão no hemisfério norte, os ventos frios vêm do norte, então essa parede aqui é voltada para o norte, para nós seria voltada para o sul. E essa parte aqui voltada para onde tem maior incidência de radiação solar, seria onde que eles colocam então a cobertura plástica, ó, tá? Então é tipo uma meia água, tá? Somente com uma água aqui a nossa estufa, tá? Aqui
a gente vendo aqui a parte de dentro nesse modelo, né? Então essa parede de alvenaria aqui, ela tem uma função aí de isolar a nossa estrutura contra os ventos frios, né? Aqui embaixo, ó, nós temos, vendo de fora desse modelo, ó, as paredes laterais aqui, aquela parede lá do fundo de alvenaria, e somente aqui o plástico voltado aqui para onde tem a maior radiação solar, tá? Inclusive aqui nesse modelo chinês, eu até já comentei na primeira aula, eles têm também um dispositivo que eles mantêm aqui em cima da estrutura, que são rolos de uma fibra vegetal, né? À noite, quando diminui a temperatura, eles desenrolam esses rolos aqui, fechando toda a estrutura aqui, tá? Isso ajuda muito a questão também de evitar perdas de calor aí por radiação, tá? É uma forma também de evitar a perda de calor durante a noite, utilizando esse dispositivo, que também não deixa de ser também um- um- uma forma aí de reduzir as perdas de calor aí. Ok, turma? Então esse aqui seria a utilização de paredes e alvenaria, o modelo chinês. E uma outra modelo aí seria a construção de estufas em trincheiras. Então realmente se constrói trincheiras, tá? Se faz escavações aqui no solo, tá? E somente a cobertura ela fica exposta ao meio externo. Ó. O restante da estrutura fica tudo abaixo do nível do solo. Tá? Isso aqui em regiões bastante frias é interessante porque o solo é um bom isolante térmico, né? Então as paredes aqui elas vão estar isoladas, a única área exposta ao frio, tá? As temperaturas mais baixas aqui do meio externo seria a cobertura, tá? Aqui um modelo já construído, ó, modelo mais moderno, ó, de estrutura, tá? Pode ver que somente a cobertura fica acima do nível do solo e todo o restante fica abaixo do nível do solo, tá? Então as paredes laterais aqui do solo servem como um isolamento, tá? Um isolamento térmico, tá? Evitando aí a questão de perdas de calor tanto pela ação do vento, né? Como também as perdas de calor aí por radiação, condução, convecção, tá? Todos aqueles exemplos aí que a gente viu anteriormente. Então é uma forma aí que muitos encontram aí de evitar as perdas de calor aí numa situação aí de temperaturas baixas, tá? É pouco usual, né? Mas, enfim, dependendo da situação aí, pode ser empregado esse modelo, tá? E pessoal, então a gente viu aí várias formas aí de reduzir as perdas de calor, ou seja, manter o calor, manter o ambiente aquecido, tá? Aproveitando a radiação solar que entra dentro da estufa e evitando com que esse calor absorvido pela estrutura ao longo do dia se perca durante a noite, né? Então, são várias técnicas aí para manter o calor lá dentro da estufa, tá? Mas a gente pode chegar a uma situação que, mesmo utilizando essas técnicas aí, ainda não é suficiente aí para manter o ambiente aquecido. O que fazer então, tá? O que fazer então, mesmo utilizando aí toda a questão de um bom isolamento, utilizando aí estruturas de paredes duplas, coberturas duplas, mesmo assim esse ambiente não consegue se manter aquecido durante o dia, durante a noite. O que fazer? Então, uma forma óbvia seria o quê? Aquecer esse ambiente, né? Aquecer esse ambiente de forma artificial, né? Então, isso, claro, né? Quando a gente pensa em aquecer o ambiente, a gente vai ter um gasto de energia, né? Um custo maior para o produtor, tá? Então, o produtor tem que ponderar ver se realmente é viável aí lá na região dele, se é viável produzir em regiões, em épocas do ano frias, né? Hum, Porque ele vai ter um gasto de energia considerável para manter o ambiente aquecido para poder ter aí uma produção satisfatória aí dos seus cultivos, né? Então,
Uma forma aí seria então fazer o aquecimento, né? Utilizando esses sistemas de aquecimento. E basicamente existem 3 sistemas de aquecimento que a gente pode utilizar, tá? O primeiro seria o aquecimento por convecção, tá? Utilizando sopradores de ar quente. Então são equipamentos aí que sopram ar quente para dentro da estufa, tá? E existem vários dispositivos aí que podem fazer essa função aí de soprar ar quente para dentro da estufa, tá? Ou pegar o ar lá da estufa e aquecer e soprar ele, tá? Até o próprio ar aí dentro da estufa fazer o aquecimento desse ar aí, através de aquecimento por convecção, tá? Uma segunda forma seria a questão de utilizar um aquecimento radioativo convectivo. Esse é um sistema que utiliza tubulações com água quente distribuída ao longo da estufa, tá? Então ele não utiliza sopradores de ar quente, ele utiliza tubulações de ar quente, de água quente, tá? Dentro da estufa. E é um segundo sistema que pode ser utilizado. E um terceiro e último sistema, que a gente não vai entrar em maiores detalhes aqui nessa aula de hoje, mas seria o aquecimento do solo ou do substrato, tá? Esse já é um sistema que já é mais destinado quando se pensa em produção de mudas ou de plantas ornamentais, tá? E que o objetivo é aquecer mais o solo, tá? E não tanto o ambiente, tá? Aquecer o solo aí para evitar, para fazer aí com que a planta tenha um bom desenvolvimento radicular, tá? E um bom crescimento. Então essa técnica é utilizada mais assim quando se visa produzir mudas ou plantas ornamentais, mais com esse fim, tá? O aquecimento do solo com essa finalidade, tá? Claro que aquele solo aquecido, à noite ele vai irradiar calor e vai ajudar também a aquecer o ambiente, só que ele é menos eficiente se comparado a esses dois primeiros sistemas aí que a gente vai ver com maiores detalhes. Então, o aquecimento por convecção, existem vários métodos, tá? O primeiro método seria a questão de utilização de serpentina ou resistência elétrica, tá? Aqui nós temos aqui um desenho esquemático, como é que funciona esse sistema. Então, o que ocorre? Nesse sistema ocorre a transmissão de calor de um corpo quente para o ar. Então, no caso da serpentina, por dentro da serpentina passa água quente, tá? E passa água quente por dentro da serpentina. E existe aqui um dispositivo de um ventilador que sopra o ar, faz esse ar aqui passar por essa serpentina. E, como está passando água quente aqui dentro, esse ar quente é aquecido. É aquecido e ele então é forçado a sair e forçado a entrar aí dentro da estufa, então, de forma aquecida, tá? É a mesma função que um radiador, tá, turma? É a mesma função que um radiador. Então, tem um ventilador, tem um ventilador aqui que sopra o ar, um ar frio, tá? Um ar fresco. Esse ar aqui, a sua passagem é forçada por essa serpentina. E para aumentar a eficiência da serpentina, inclusive é colocada aletas aqui, para aumentar a superfície na disposição do ar fresco com essa superfície aquecida, tá? Aumentar a eficiência do aquecimento desse ar. E esse ar então sai aquecido e então é, distribuído dentro da estufa, tá, turma? Pode ser utilizado uma resistência elétrica, porém o gasto energético é muito maior, tá? Então, o mais usual é usar uma serpentina aí com água quente, tá? Uma segunda opção seria um gerador de ar quente. Nesse caso aqui, a queima de combustível, tá? Geralmente gás. Essa queima de combustível aquece o ar. E esse ar aquecido aqui, através novamente aqui de um sistema de ventilação, né? Ele é forçado a circular aí para dentro da estufa, tá? Então, no caso aqui, utiliza aqui uma chama, né? Uma chama aqui que aquece o ar. E esse ar aquecido aqui, existe
dispositivo aqui de um ventilador que força então esse ar circular aí no interior da estufa. E um último método aí, que a gente também não vai ver com maiores detalhes, seriam umas bombas de calor, essas bombas de calor aproveitam a absorção de calor, tá? Quando um corpo frio é aquecido. E este calor então é usado para esquentar o ar, que é forçado a circular no interior da estufa, tá? Isso aqui é um sistema muito parecido aí com o que a gente tem em casa aí, que seriam os aquecimentos de água por radiação solar, né? Então, é um sistema muito parecido, tá? Um sistema que tem placas, né, por onde passa a água. Então, a radiação solar aquece essa água passando por essas placas. E esse calor aí dessa água aquecida é utilizado aí para aquecer o ar. E esse ar, então, é utilizado aí para... Esse ar quente é utilizado para aquecer o ambiente do cultivo protegido, tá, turma? Mas o mais usual seriam esses dois primeiros métodos aqui de aquecimento do ar. Então aqui, ó, exemplos aqui de serpentina ou resistência elétrica, tá? Então aqui nós temos uma estufa e aqui ao longo da estufa vários sistemas aí contendo serpentinas, tá? Então a passagem de ar quente aqui dentro dessa serpentina, um sistema de ventilação que força então a circulação de ar quente aqui dentro da estufa, tá, turma? Então esse aqui é um exemplo aqui de aquecimento por convecção, né? Quando a gente fala em convecção é porque a gente está falando em ar quente, tá, turma? Em ar quente. Tá? A entrada de ar quente forçada aí por esse sistema, tá, turma? Com relação aqui um exemplo aqui de gerador de ar quente, né? Então nós temos aqui ó, um exemplo, aqui nós temos um gerador, um sistema que funciona com gás, uma chama, tá? Pode ver que nós temos um chaminé aqui justamente aqui para fazer a queima desse combustível, né? Um sistema de ventilação que força então esse ar aquecido aqui a passar aqui por todo o comprimento da estufa, por esse ducto aqui, e a cada tanto há uma saída desse ducto aqui que entra aqui por uma espécie de tubo plástico flexível que também percorre esse ar quente aqui, tá? E ao longo desse tubo plástico aqui, dessa mangueira aqui plástica, existem vários furos por onde ocorre então a saída de ar quente para a estufa, tá? Então esse ar quente aqui é distribuído ao longo de toda a estufa e ele sai aqui por vários orifícios aqui que estão presentes aqui nessa tubulação plástica aqui flexível, tá, turma? Então esse aqui é um exemplo, né? Em muitos casos, esse ducto plástico aqui flexível, ele é disposto, ao invés de ser disposto aqui próximo à superfície do solo, ele é disposto na parte mais alta, aqui acima do pé direito da estufa, tá? Ao longo de toda a estufa. Qual é a vantagem de tu dispor aqui em cima, ao invés de aqui embaixo? É a questão que se tu dispor aqui em cima, tu tem um livre passagem aqui, né? Não existem esses materiais aqui que acabam, de uma forma ou de outra, aí, dificultando a circulação das pessoas, de equipamentos, né? Então, colocando aqui na parte mais alta, evita essa dificuldade de circulação das pessoas, né? E não vai atrapalhar. Porém, né, a gente sabe que o ar quente sempre sobe, né? Então, em termos de eficiência, aqui é um pouco menos eficiente se a gente colocasse aqui essas mangueiras, né? Essas mangueiras de ar quente aqui na parte mais baixa, tá? Conseguiria aquecer de forma mais eficiente todo o ambiente, tá? E aqui novamente, aqui, ó, só mostrando um detalhe, quando essa tubulação de plástico aqui é posta na parte mais alta, existem furos aqui, ó, que injetam esse ar quente aqui para a parte baixa da estrutura, tá? Pode ver que os furos é sempre localizado aqui na parte mais baixa desse ducto, tá? Forçando com que o ar quente seja jogado para baixo, tá? Até atingir as plantas aí, tentando aquecer de forma mais eficiente aí o ambiente, tá?
Então aqui é um exemplo aqui de gerador de ar quente, tá? Bastante empregado em, em regiões aí produtoras, né? Que utilizam estufas, né? E agora entramos aqui na questão do aquecimento radioativo convectivo, no qual utiliza então uma tubulação com água quente, tá? E essa tubulação aqui vai fazer o aquecimento da estrutura, tá? Essa tubulação, não, ela deve ser disposta sempre ao longo de toda a estrutura, tá? Aqui nós temos um exemplo que ela está localizada aqui no solo, tá? Essas tubulações aqui, elas estão passando água quente. E por que a gente chama de aquecimento radiativo convectivo? Porque essa tubulação passando água quente aqui, ela aquece essa tubulação e o ar que está próximo dessa tubulação aquecida aqui, ele se aquece também e acaba então subindo aí por convecção, tá? Aquecendo todo o ambiente. Além disso, essa tubulação aquecida aqui, ela também emite radiação naquele comprimento do infravermelho distante. Então essa radiação aí também ajuda a aquecer o ambiente. Por isso a gente chama de aquecimento radiativo convectivo, tá? Porque a estrutura é aquecida tanto por convecção, tá? Como também por radiação. Aqui um outro exemplo de distribuição dessa tubulação com água quente, ó, no caso de produção de mudas ó, em bancadas. Essas tubulações ficam embaixo das bancadas, ó, não atrapalhando o caminhamento das pessoas, tá? Ficam embaixo das bancadas, o ar quente sobe e aquece aqui as plantas aqui que estão localizadas nas bancadas, tá? Essas tubulações também podem ser colocadas, dispostas nas laterais das estufas, ó, tá? Também uma outra forma aí de, de não atrapalhar a questão do caminhamento dentro da estufa. Elas podem ser dispostas nas laterais das estufas, né? Mas o mais importante, sempre que a gente pensa em aquecer a estufa, é sempre dispor as tubulações ao longo de toda a estrutura, tá? Nunca concentrar somente num ponto, sempre distribuir ao longo de toda a estrutura para melhorar a questão aí de uniformidade do aquecimento das estufas, tá? De toda aquela massa de ar da estufa. Pessoal, e era isso então por hoje, tá, pessoal? Espero aí que vocês tenham entendido, então eu vou ficar à disposição aí para vocês aí no chat aí para tirar dúvidas, tá? A ideia é a próxima aula, se a gente continuar aí nessas aulas à distância, a gente abordar um pouco a questão de manejo das estufas para altas temperaturas, tá? Como fazer com que a gente consiga diminuir as temperaturas dentro do ambiente, tá? Então, é um processo contrário que a gente viu hoje, né? E, bom, espero que todos tenham gostado aí e até a próxima aula, tá? E fico à disposição aí para dúvidas, tá, pessoal? Ok? Um abraço a todos aí. Uma boa noite.